Fala galera do Papo de Louco, hoje foi embaçado, problemas técnicos aí, nós acabamos nos atrasando, mas o programa tem que continuar. Primeiro, obrigado pela audiência. Hoje, além do polêmico, não, na verdade você é o controverso, né? Tô o polêmico aqui é o nosso Se você for falar de polêmico, o Rai é mais. O Rai é mais. Tem opinião forte. Só deixar pro pessoal que esse está sendo gravado, tá? Esse programa não está sendo ao vivo, vamos deixar gravado, mas não podemos deixar de dar as nossas opiniões aqui. E hoje o Rai hoje é só discussão. Porque eu e o Rai, quando senta pra trocar ideia, na verdade, eu discordo sempre dos dois. Quando vocês se unem, eu discordo dos dois, porque eu acho muito esquisito. A gente fala bom dia, ele não, é boa noite. Só pra discordar. Não é porque tem algumas coisas que vocês não têm noção. A gente já começa da torcida aqui. Não é que nós não temos noção, tem coisas que você não entende. Não, primeiro que vocês falam que não vai pro estádio pra assistir o jogo. Já começa, eu acho isso... Vai pra torcer. Muito estranho. Vamos, você quer começar por essa? Muito estranho. Quer começar por essa? Porque eu tava falando aqui pra vocês. Eu, na minha visão, eu acho que eu posso ter algumas prometer algumas hipocrisias na vida. Antes disso, eu tenho que falar um pouquinho de nada dos jogos que teve aí. Foi o jogo contra o Santos e o clássico contra o Belo. Vamos só pincelar os jogos, até porque não tem muita coisa pra falar. Até tem, né? No ao vivo a gente já tava falando um pouco do clássico. Eu acho que algumas verdades têm que ser ditas sobre aquele clássico com o Santos rapidamente. O futebol ama clichê, mano. O futebol ele ama clichê. Que é o Gabigol fazendo gol no Corinthians sempre, tem aquele jogador icônico que sempre faz gols em certos times. E o cara que sempre faz gol contra o ex-clube. Além do ex que nunca falha. Tipo, o futebol ele ama um clichê, mano. Ele ama um clichê. Foi isso que aconteceu. Acho que no clássico, o Corinthians amassou o Santos. Mas se eu te falar que eu falei pra minha mulher, amor, o Corinthians tá igual a porra das tricas no jogo que não foi na arena. O Corinthians fez o gol cedo. Não vai matar o jogo. Eu tô com medo de tomar o gol no final. Mas a diferença é que o Corinthians amassou o Santos. O São Paulo foi amassado pelo Corinthians. Eu acho que o amassou é um pouquinho forte. Mas o Corinthians teve o domínio ali das ações. O Corinthians teve chance pra fazer no mínimo uns 4 gols. O domínio das ações. Mas que chance clara? Claro, ou por ruindade de alguém. Mas que não chegou até a finalização. Entendeu? Mas por ruindade de alguém. Aquele que fica sondando ali, que nem eu sempre falo. Você sonda ali a entrada mas ali eu não puser. Fica sondando, não é chance clara. Eu acho que o Corinthians teve o domínio da partida. Tava aquela partida que assim, a qualquer momento a gente pode falar igual aquele... Eu gosto de brincar com os caras que eu falo. Se fosse na ESPN, o cara iria te falar assim, ó. O Corinthians dominou a partida. O Corinthians dominou a partida, mas errou, não acertava o passe no último terço do campo. O passe final. Entendeu? Mas na linguagem popular da galera. Não deu chute. Na linguagem da galera, na bola ficava ali no meio campo, não acertava a bola que era pro atacante sair na cara do gol, ou o meia não definia de longe, ficava aquela bola ali. Se não definia, não teve chance clara. Aí eu não entendo. Se não definir, não é chance clara, o Corinthians não amassou, então porque quando a bola fica ali contra o Corinthians, você fala que o Corinthians foi amassado? Não, controle de... Não, eu falo que o Corinthians foi amassado. Quando a bola fica ali, eu falo que é um jogo perigoso. É aquela bola que fica rondando a área e que a qualquer momento pode dar merda. A qualquer momento que o Corinthians é amassado. Chance clara. Porra, eu sou coerente em tudo que eu falo, mas então... tá querendo me pegar no pulo. Não é nem questão de querer pegar no pulo, é de verdade mesmo. Eu não vou nem querer falar Por que quando o Corinthians da bola fica ali, você chega aqui, pô, jogamos nada. Não, pra mim nós não sofreu. Jogou bem, aí você tá falando assim, jogou... Alguns jogos. Eu sempre falo que quando a bola fica ciscando ali na frente da área, é um jogo perigoso. Porque numa dessa o cara acerta uma enfiada, acerta um chute, mas não quer dizer que jogou mal. Então, agora eu achei o ponto. Agora eu achei o ponto. Agora eu achei o ponto do Jura. Não, agora eu achei o ponto do Jura. Porque toda vez que a gente chega aqui pra conversar... É um jogo perigoso. Que o Corinthians, pra mim, se a bola ficar assim, pra mim não tem problema algum. Pra mim, tudo bem. Eu acho muito perigoso. Você acha perigoso? Toda vez que a gente chegava aqui que o Corinthians jogasse um jogo desse, você falava pra mim, caramba, o Corinthians não jogou nada. Aí eu achava que... Não, é porque assim, o Corinthians costuma a fazer jogos ruins, não é uma coisa difícil de acontecer, é uma constância. O Corinthians, na verdade, se a gente for olhar o futebol brasileiro, são poucos times que jogam bem de verdade, né?
Então o Corinthians é aquilo ali, é o resultado, né? E eu tô começando a me acostumar com esse negócio É o do nível Corinthians. do futebol Não é brasileiro. nem se preocupar com jogar bem ou jogar mal. Só que tem dia que é muito abaixo. É, você sabe, Tem mas dia você sabe que abaixo. Tem Por quê? dia que Porque é um zica. campeonato longo. E mesmo assim ganha. É um campeonato Mas- longo. É não sei quantos jogos no ano. Tem time que chega pra jogar mundial, às vezes joga 75 jogos no ano. Mas meu problema Os caras não é vão essa- poupar futebol, sabe por quê? Porque a partida no final, ela só vale a vitória Mas- ou a mas derrota. que o problema é que o Corinthians poupa constantemente, né, mano? Só que assim... O André Carrilho, ele é a personificação do escolher-jogo. É. Se o escolher-jogo fosse uma pessoa, É o ele era o Carrilho. André Carrilho, ele tinha até as Aí eu trancinhas. sou Não era o obrigado Memphis, não? Não, é o André Não, Carrilho. O Memphis tá ali também, mas o Carrilho é Não, pior. o Carrilho é mano. pior O Carrilho que o é pior, Memphis. mano. O Carrilho, mano, ele Você é... sente, ele você olha é pra uma ele, você sabe. displicência, mano. Sabe? Uma má vontade, assim, tipo... Eu acho que ele acorda e fala, mano, tem que jogar bola hoje, mano. Hoje tem jogo, mano. Irmão. Mas só que o pior que o Lazarento, ele é bom, mano. Tecnicamente, ele é muito bom. Só que realmente ele é... Irmão, se o Carrilho pegasse a galera dos anos 90 das arquibancadas, ele já tinha saído do Corinthians embaixo de soco, irmão. Os caras deram tapa no... O Edilson deu um mundial pra nós, os caras mandaram o cara embora embaixo de tapa. Então você concorda que hoje a cobrança tá mais branda e tá É a muita conversa? geração que mudou, né, irmão? Os caras dos anos Geração 90. Nutella, O geração dos anos 90 era uma geração que foi criada a pau e cacete, irmão. Eles eram radicais pra tudo. Você acha que já deveriam Nossa ter geração sacudido já o carro é do mais- Carrilho? Não, que eu acho que é certo. Ó. Mas aquela galera. É que vocês têm que entender que essa galera dos anos 90 que fez acontecer nas organizadas é a galera que doutrina essa geração nova. A gente cresceu ouvindo as histórias desses caras. Então, tipo, não é o que é o certo, mas é o que nós cresceu ouvindo que os caras fez. Tá entendendo? Então por isso pra gente é normal. Mas não critica. No livro do Tite, ele fala que o Tite nunca gostou de dar presente pra ninguém. Ele nunca gostou de dar presente pra ele. Ele dava presente pros outros. E ele compra e ele sempre gostou muito de carro. O primeiro carro importado que ele teve foi do Nilmar. O Nilmar ganhou a Sul-Americana, foi o craque, ganhou um carro, que eu vou esquecer o nome agora, mas um daquele da Toyota grandão. Um Jeep? Não, é um Toyota. Era um Eu Toyota, não vou saber, daqueles não. grandão. Mas, mano, aí o Nilmar ganhou esse carro e ele queria dar o prêmio pros funcionários. Porque o Nilmar já era bonado, né? Já tinha jogado fora de caramba, seleção. Aí ele falou, eu compro de você. Então ele comprou esse carro do Nilmar. Quando que ele compra esse carro do Nilmar, foi o primeiro carro importado dele. Ele só foi ter uma BMW quando ele vem pro Corinthians. Foi o primeiro, quando ele fechou com o Corinthians, o pessoal dele falou, não, Tite, compra um carro pra você, você Ah, gosta isso daí tanto. ele no Inter. Você gosta isso, no Inter. E você gosta tanto de carro, compra um carro pra você, compra um carro pra você. Aí ele vai e compra o carro pra ele. Quando ele compra o carro pra ele, beleza, vem pro Corinthians, bibibi, bobobó. E o carro que ele demorou tantos anos pra comprar, tantos anos depois, foi quebrado, estava estacionado no CT do Corinthians quando a gente perdeu pro Tolima. A Gaviões quebrou. O primeiro importado do Tá vendo? do Tite. Não teve agressão, não teve nada. Seguro pagou. Só teve ali um como bem é que fala? material. Não, Um bem não sei que é lá, sentimental. o patrimônio, como é que é? Uma depredação patrimônio. Interpretação patrimônio. Gente, no eu não máximo. acredito que vocês acham isso correto. Não, não é correto. Ninguém tá falando que é Eu correto. tô vendo a alegria de Mas vocês calma aí, eu não tô falando que é correto. Mas Estamos falando depois que disso, o Tite foi eliminado pelo Tolima, a maior vexame da história E o do time foi Corinthians. campeão brasileiro. Ele fez o time ser campeão brasileiro, Libertadores, Mundial e Recopa. Em seguido. Aí você acha que Aí vale você o quê? O que vale mais? Todos esses títulos ou Qual o carro dele? importado dele que o seguro pagou? É que não é correta a Mas atitude, gente. ganhamos! Correta a Você vai atitude. falar pra mim que o dia mais feliz da minha vida foi errado? O dia mais feliz da minha vida é 4 de julho de 2012. Hã? É, não vou nem perguntar se é mais que o Mundial, porque também não tem como. Não tem como, porque o Mundial nós já tínhamos. Futebolisticamente, foi o melhor dia da minha Irmão, vida também. eu não sei como era o convívio de vocês com o pai de vocês. Mas o convívio do meu pai é baseado Ixi, meu pai é em palmeirense, Corinthians. O convívio do meu pai é baseado em Corinthians. Fora o Corinthians, a gente não se fala muito. Hoje ele mora no Ceará, mas o convívio do meu pai é Corinthians. Irmão, quando eu era moleque, todas as memórias do meu pai, com meu pai tá associado ao Corinthians. Então, eu era moleque, meu pai botava um vídeo do Corinthians ganhando do Vasco, que ele jogou assistir algumas vezes. Seu pai com é meu palmeirense? O meu padrasto é palmeirense. Ah, Essa é a sacada. entendi. Entendeu? Só que eu também chamo ele de pai. Ah, entendi. Inclusive, Falando do jogo do Vasco, mano, e falando essa parada sobre sua conexão com seu pai, é muito parecido comigo, mano. Que no Pacaembu, nas quartas, eu tava lá, mano. você tava lá, novão. Quantos anos você tinha? Eu tinha, foi, mano, tinha 5
5 anos. 5 anos. Já é um cara que a gente tem que trazer aqui no programa. Gabi, tá vendo? É informação, é tudo informação. O cara viveu. O dia que a Terra parou, ele tava lá. O dia que o Diego Souza saiu correndo assim, ó, contra o Cássio, que todo corintiano vivo na Terra, o coração bateu na boca, ele tava lá. Ô, esse dia... Eu acho bonito isso. Esse dia eu tava... Mais ou menos. Pode abraçar aquele cara. Esse dia eu tava assistindo, aí eu tava lá assistindo, na hora que Você abraçou o Paulinho? na hora que o Alessandro tentou lá, que eu já fui pra sala xingando o Alessandro. Eu falei, mano, não acredito, mais um ano, mais um ano sem Mais uma quarta-feira à xingando, noite mano. triste. Do nada Mas- eu só casa. Eu falei, não, é mentira que ele pegou, mano. Eu nem vi a defesa. Irmãos, eu não vi a defesa. você não tem Fui noção. ver depois. Eu falei, mentira, mano. Outra coisa que eu não entendo de vocês, vamos entrar nessa, é não assistir o que vocês se propuseram a assistir. Mas você não tem noção que a gente não assiste porque a gente quer, não. Você assiste alguma coisa porque você quer? É mais forte do que a gente. É mais Duílio. forte que nós, Duílio. Você tá quer. louco. Você quer. Você não tem, mas tem vezes que a gente Duílio, não eu vou- consegue olhar. Eu vou te falar assim, que é uma alegria assistir jogo do Corinthians. Pra mim é mesmo com Na toda, fase com ruim. toda a raiva que faz passar. Mas eu fico assim, puta, mano, hoje tem jogo Corinthians, puta, da hora. Pra mim é um puta programa, tá ligado? Mesmo sabendo que vai ser aquele jogo merda. Mas pra mim é um puta programa. Mas não é uma coisa assim que a gente escolhe muito, mano. É um bagulho que já... Ainda mais pra... Eu falo por mim que... todo mundo sabe que... Eu acho que ano passado eu perdi um jogo, mano. Quando ele jogou o quê? 70 jogos, eu assisti 69. Eu perdi um jogo... Não perdi nem o jogo, eu perdi meio tempo. Que foi lá da confraternização que eu cheguei no segundo tempo. Foi o único que eu perdi. Jura? Então, eu assisto muito o jogo do Eu queria Corinthians. te fazer uma pergunta. Porque eu sou do Corinthians, eu sou corintiano de uma segunda geração. Então vocês não estão entendendo. O Corinthians na minha casa, tudo girava em torno do Corinthians. Quando que tem jogo que nós tem que parar, tudo que nós tinha que fazer, na hora do jogo nós tinha que estar na frente da TV de casa. De casa, meu pai não assistia jogos longe de casa. Por isso que eu não assisto jogo em casa. Meu pai não... Quantas vezes eu estava em festa, em lugar, e meu pai tinha que vir embora pra assistir jogo. Então eu sou de uma segunda geração. Entendeu? O Corinthians na minha vida ele já é implícito desde aí. Entendi. O Jura já não. O Vocês Jura nem me veio com- consideram torcedor, então é isso. É, você é simpatizante. você é Pra mim você é simpatizante. Pode simpatizante, Pra mim, você é eu simpatizante. assisto o jogo, eu vou... Irmão, você já foi parar no hospital quantas vezes por causa do Você Corinthians? tá louco? Por que eu vou Eu já parar no fui hospital? algumas Você vezes. já foi detido por causa do Corinthians? Já apanhou por causa do detido? Corinthians? Já Por que tomou eu vou apanhar cacetete? Então, por causa do... me Por que que eu bateram. vou- Mas por que que você... O que que você tava Não, fazendo? no mínimo, Vamos lá. foi arrumar uma treta. Vamos lá, vamos Posso lá. falar? Mas o que Vamos lá. acontece essa história? Vamos lá. Forte abraço, PH, e forte abraço aquele outro mano do bigodinho, que eu nem troco mais ideia com ele, porque ele meteu o louco nesse dia. Vamos lá. Nós pegou. Primeira vez minha no estádio. Eu nunca, minha mãe, sabe, com todo esse fanatismo do meu pai, eu achava um cúmulo ele não ter me levado quando criança no estádio. Eu só pude conhecer estádio de futebol depois dos 18 anos de idade. Que é certo, porque aí ele tá te preservando também, né? Pode ser. Mas é que você não tem noção. Pra uma Depende, criança, depende, Everton, velho. a ida ao estádio pra uma criança é muito lúdica. E o estádio, hoje, tanto que hoje eu não tenho o costume de ir ao Eu estádio. fui pra estádio desde os 5. Meu pai me levava. E não era muito lindo aquele É negócio na tudo sua muito cabeça? lindo. Mas eu não tive. Entendeu? Meu Eu foi só com fui 10. depois de adulto. Mas peraí, Eu fui chega com 10 na anos. parte que você apanhou. Calma, é porque tudo faz parte. Então eu estava. Imagina, minha primeira vez no estádio, como eu estava ansioso. E. Você me conhece, sabe? Eu sempre Ah, gostei foi de das tomar. birita lá? Eu sempre gostei de tomar um negócio. Ah. Eu me passei E um craqueiro pouco. do- Então Ah, já craqueiro, começou, você já se craqueiro, passou um craqueiro. pouquinho. Mas calma lá. Vamos lá, Vamos vamos continuar. contar. Me passei um pouco. Mas era meu primeiro dia na arena. Não se justifica, esqueça. você sabe, né? Não se esqueça, era meu primeiro dia na arena. Me passei um pouco no álcool. Não justifica. Não Me passei um justifica, pouco nada na. justifica. Me passei um pouco na fumaça. Na Talvez. fumaça. Na fumaça. Já Talvez. Tinha alguma coisa queimando lá? É pra você estar se passando da fumaça? Calma, a gente vai chegar lá. E você acha ainda que tá certo? Corinthians 2018, aniversário de 108 anos do Coringão, um sábado à noite, o famoso jogo da balada, sábado 9 da noite, Corinthians e Galo. O Galo joga todo de branco, o Corinthians joga de preto. Meu irmão, esse dia, misericórdia. A gente foi sem ingresso pro estádio. PH falou, irmão, vamos, hoje é aniversário do Coringão, vamos pro estádio? Aí, só que, tipo, nunca tinham me feito esse convite. Por quê? Porque até os meus amigos em volta foram poucos corintianos. A minha vida sempre foi baseada em antes. Eu sempre fui cercado de antes, sempre fui o único corintiano. Aí, e o PH me chamou, eu falei, caramba, vamos pro estádio, mano. Vamos! Puta, pegamos dinheiro, fomos, já trabalhava. Mano, uma felicidade enorme. Peguei dinheiro até emprestado com a minha ex esse dia pra ir pro jogo. Fomos pro jogo.
bebendo uma cervejona, uns uísque, vamos pro jogo, aquela alegria, muito ansioso. Compramos o ingresso na Leste. A fumaça subindo. Compramos ingresso na Leste, mano. Na Um Leste. bom lugar, um bom setor. Irmão, é um bom setor. Porque detalhe, agora eu esqueci de falar, eu nunca fui pro estádio. Mas, jogo do Corinthians, eu ia pra quadra da Gaviões. Eu ia pra ponto de encontro. Eu ia pra quadra da Estopim. Então eu sempre gostei. Eu sempre fui um torcedor da massa, de gostar de pular, de cantar, de torcer. Irmão, nós pegamos um ingresso no meio, Leste Central. O estádio vazio, nós lá no meio da Leste Central. Criança, mulher, cachorro, vozinha. E os 3 caras entram bom como? ambiente. E os caras chegam lá como? Vai, Corinthians! Pá, vamos cantar! Aí chega- Vamos aí, tio, levanta! Aí chega os 3 que beberam só um pouquinho a mais. Calma, Só um tiquinho. calma. E eu tô lá, mano. Mas tem que entender que na minha visão, você sabe como é que é a minha visão de estádio. Pra mim, estádio é lugar pra louco. Nós tá lá pra fazer o Corinthians jogar. O sangue que aquele lateral esquerdo lá, que é 6,5, vai virar 8 no Corinthians, porque eu tô cantando pra ele correr. Ele tem que correr porque ele é pago pra Mas isso. ele não Que vai porra é correr essa, porque mano? ele é pago. Dudu. Mas aí eu sou obrigado a concordar Ele não vai com o Rai. correr porque ele é Continua. pago. Aí eu cheguei lá, Você precisa comecei ter uma a gritar. pressão ali na orelha. Daqui a pouco eu só tô vendo a galera fazendo assim, ó. Malandro, desceu 3... Eu tenho até medo de Guardinhas. falar. Eu tenho até medo de Três falar. oficiais de justiça. Chegaram, desceram 3 oficiais 3 do policiais. choque. Da lei, Ou 3 homens da lei. homens da lei. Desceram 3 homens da lei e me chamaram pra acompanhar. Eu tenho Você medo porque está esse cara, atrapalhando. porque esse cara é famoso, irmão. O cara que me chamou, ele passa direto na TV. Eu reconheci ele na hora, viado. Nossa, subiu pra lá, ele... O seu noia, com essas palavras. O seu noia do Mas você baralho. sabe que ele tinha ali atenuantes. Você devia estar. Você tava falou mentindo. que. Você falou que tava alcoolizado e você falou que tava na fumaça. Calma, mas ele vai me chamar de noia do baralho? O que você era naquele momento, velho? Pelo amor de Deus. O Rai queria que a gente assim, o senhor usuário de entorpecente. Calma, lindo. Ele não me viu usando entorpecente. Mas eu dava não pra ver, estava mas dá pra ver na pessoa, né? velho? Dá O pra ver. entorpecente que estamos falando é um... Como diria o Tim Maia, é um estupefaciente. Então isso aí a gente conversa... É um papo pra outra história. Quando o Drauzio Varela vier no Papo de Lucas, a gente troca essa ideia. Mas enfim... Mas ele tinha razão. Eu achei, Até aí ele tinha pra razão. você ele tinha razão. Perante a lei. Pra você ele Perante tinha a lei. razão. Perante Não, a na lei. lei não tá escrito que ele tem que me xingar. Rai, Não. o couro comeu. Mas eu quero chegar até lá. Ele já veio me xingando de noia do baralho, que eu não tinha nada que tá ali, porque ali era um lugar para pessoas do bem, que noias igual a mim tinham que ir pro setor norte. Exatamente. Eu olhei pra cara dele e falei, mas não tinha ingresso no setor norte. Nessa hora, Já foi a o primeira. Pedrinho fez o gol. Foi um gol. Meu irmão, você não tá entendendo? Foi um golaço. O Pedrinho chutou uma bola do meio da rua que ela bateu na trave e caiu dentro do gol. Eu estava dentro do estádio e eu não vi. Por quê? Porque o Bonito estava me enquadrando. Mas você já tomou a primeira nessa hora? Não, eu tomei a primeira na hora que o Pedrinho fez o gol que todo mundo gritou que eu gritei. É, ele já me deu um burrão. Você tá de brincadeira, Tô maluco? falando com você aqui, mano. Nossa, aí já era, mano. Aí eu já nem me lembro demais. Eu já tá ligado, pra mim ali ele já não era mais ninguém. Porque pra mim ele já tava de brincadeira. Porque quando que o respeito dele passa do meu? Então, pra finalizar a Peraí, história... você acha... Eu vou falar que nós vamos brigar aqui ad eterno. Eu já tô vendo. Você vai Eu pensei que eu e você ia brigar, vai ser você Você e- vai alcoolizado para um ambiente, não importa Familiar. ali... Familiar. A parte daquele setor familiar. Aí você vai... Você usou de material ilícito... Não, mas isso aí não faz Peraí, nenhuma diferença. Você vai causar, Você você vai vai causar lá no no ambiente no onde- setor da família de bem. Isso aí não faz nenhuma diferença, porque tinha muito cara ali que tava cheirando e ninguém falou nada. E se ninguém falou nada, pelo menos estava se comportando como deveria naquele espaço. Aquele espaço que era pro mais quietinho. Então, agora- você já me falou uma vez, corrija se eu estiver errado. Briga, Você briga, sabe- briga, Você briga. sabe que aquele ambiente não é pra você. Calma, Falou pra mim. calma. Quando eu falei assim, nossa, eu não consigo ir naquele lugar que a bandeira passa por cima que eu não assisto o jogo. Ele falou assim, você falou pra mim. Ô, Gabi, Palavra coloca a sua. musiquinha aí do Palavras suas. do rock, Olho de do tigre, rock, do olho de rock. tigre. Se você sabe que aquele setor, você quer Ele era assistir... os cortes botou olho de tigre. É, você não quer assistir, você quer assistir, se você acha que aquele ambiente não é o seu, não vá pra lá. Quem te falou isso aí? Você. Como que eu aprendi isso aí? Apanhando da polícia. Então, mas aí Entendeu? você tem que se informar Obrigado. antes pra ir. Obrigado. Pra eu Obrigado. ir, eu pego e falo assim, qual Obrigado. lugar que eu quero ir?
Meu, eu quero ir. Aí eu já pergunto logo. Eu nem pergunto como é os outros. Eu falo assim, onde é o lugar onde eu posso assistir o jogo? No YouTube Onde berra. é? No YouTube berra. No YouTube berra. É no YouTube. YouTube Ah, berra. É gravado. Mas vai pro YouTube, Gravado. bicho. Deixa eu vai. continuar Que aqui, pena, pô. mano. Aí pena. então, quando você tá lá, certo? Você falou, eu já perguntei assim, eu quero ir Você onde eu vou entendeu o que eu assistir. falei? Mas você também entendeu o que Você eu entendeu falei? que eu não vou mais lá? A última. Isso aconteceu uma única vez. É. A outra vez que eu fui pisar os meus pés na leste foi com vocês dois. Lá não é um lugar pra E mim. lá nós assistimos de boa. Porque lá não é um lugar pra mim. Lá você E se- você acha que, às vezes, que nós foi, claro, nós foi em estádio juntos 2 vezes, as 2 vezes em clássico, certo? Vocês pior que foi acham mesmo, né? mesmo que eu estava ali normalmente, Não. assisto um jogo daquela forma? Não, mas aí, né? Agora eu convido vocês dois a Não, eu fazer não um vou. vídeo comigo assistindo um jogo lá na noite. Pode ser um jogo Você mais pode simples. ir lá, é Pode ser- financiado quando nós formos. Pode ser o jogo mais simples que seja. Eu Pode queria- ser o Corinthians e Corinthians e Não, Primavera. Eu queria levar o Duílio um dia na Norte, Ele mano. tem que ir. Ele Não tem vou, que ir não fazer, vou, fazer a não vou. experiência, mano. É, Ele tem que tem viver que ir. isso, tem que viver isso. Não tem que viver Você, com uma experiência. agora você tá sendo hipócrita. Por quê? Você que é a pessoa que acha que tudo na vida é uma experiência. É uma experiência Então- que eu estou disposto a viver. Não. E eu não estou Não. disposto Não. a viver essa aí. Não, você fala que tudo é experiência. Não, eu falo que tudo tem é que ser experiência. feito uma vez na vida. Não, eu não falei, nunca falei que tudo tem que ser feito. Nunca saiu isso da minha Falou, boca. falou, Nunca Dudu. falei, nunca Falou, falei, falou, nunca falei, falou, nunca falei. falou. O que eu disse é que tudo vale como experiência, desde que eu queira ir. Você não Eu quer, não quero, você não quero, Por que não você não quero. quer? Que preconceito é esse? É, Não, e ele tá certo. Ele não quer ir, não vai- beleza. não é pra mim. Mas, Por que esse preconceito? Agora Porque volta eu naquela opinião. apoio, porque eu apoio quem vai e é repreendido. Se eu apoio esse tipo de repreensão pra quem... E ele tá não- certo, sabe por tá quê? certo. Porque da mesma forma, eu que sou um torcedor mais É. explosivo, fui reprimido na leste. Eu vou ser reprimido lá. Por ser quieto. O torcedor que é Everton, que vai pra norte, ele também é reprimido. Aí, Rai, é você perigoso eu apanhar lá. né? Não, mas por que eu apanhei e o Quietinho não pode ir pra lá e apanhar? Não, e pode. E não é, é isso que eu tô dizendo. Então tá certo. Ele pode, então ele não fechou. pode. Então os negão que mete o Você presta daria, atenção no você, cara que tá parado. você daria um lá. tapão do Everton Por lá, isso mano, que eu se o não Everton vou. tivesse sem cantar? O quê? Nesse Se cabeção dele? Ele parar, Nesse ele cabeção dele. ele parar do meu lado e não tiver batendo palma, já vem aqui, ó. Vai, Então, malandro. quero Tá de assistir. brincadeira? Ô, Vamos- Coringão, João. Vamos falar do jogo, vamos falar do jogo. Não, mas só pra... porque acho que ficou implícito, né? A minha opinião é que estádio é pra louco. E a minha opinião é que cada setor que seja respeitado pelo aquilo que é. Eu sou a favor da diversidade. É igual a luta das mulheres. Cada um pode estar na onde quiser estar e pronto. Tá bom, meu irmão, agora eu vou te falar só uma Gostou, coisa. Zé? Gostou? Agora, mas você tem que concordar Não, eu tô comigo. zoando, tô se zoando. Mas se todos os setores da arena fossem norte, o estádio do Corinthians era o maior caldeirão Por isso eu gosto de futebol argentino, irmão. Porque se a norte fosse todos os... Mas, o setor Rai, todo é o que eu tô te Mas aí falando, você mano. não é, aí você não é democrático, né? Você não é democrático. Não, né? por quê? Porque eu tenho certos lugares que eu não tenho que ir, porque eu sei que eu não sou bem-vindo lá. Isso. Por que a Playboyzada não sabe que ele não é bem-vindo lá e deixa Não, os ele é bem-vindo. No setor. Eu fui super bem recebido no camarote. Eu não sei o que você tá falando. Eu fui super Olá, bem senhor recebido. Everton, Pra boa mim, tarde. pra Posso mim, te servir Exatamente. uma Você palha quer uísque, mexicana? Você quer paleta mexicana? Você quer o hot dog? Meu, eu Você fui quer- super bem você quer tratado uma lá. dança? Irmão, pra mim, a Arena Corinthians era tudo no concreto. Agora, lá. Mira, é que você falou vendia que eu não era picolé, bem-vindo lá. breja, 3x10, Você- água de É, 2 lá conto. fora, é lá Que fora. não, você falou que eu não era bem-vindo lá. Meu, eu fui super bem tratado. Mas pra mim, não teria que ter o camarote. Pra mim ali era tudo cimento, uns vendedores de o picolé. Copérnico. E aí você também não tá vendo, você não quer que seu time também tenha a melhor arrecada de... Porque pra isso... Temos que aí olhar, você temos que tem olhar o todo, Eu vai. torço Você tem pro que olhar o Corinthians. todo. Eu torço pro Corinthians. O meu time faz de público. O que ele ganha lá no camarote lá, o meu time vende dentro de camisa Ô, paraguaia e Rai, nunca mais. ô, Rai, você Não, tem... não pensa Ô, agora. Rai, ô, Rai, você... Então, mas aí não é o time que tá ganhando também, Mas- né? Ô, Rai, Corinthians é você muito tem que rentável. falar assim, Rai. Do que adianta fazer um monte de renda se não vai pagar ninguém do mesmo jeito? O que adianta? Tô enchendo o bolso do Augusto Você tem que Melo, falar, você tem que do falar André isso daí. Sanches. O que Não, adianta não. fazer um monte de renda se não vai Volta pagar pro ninguém? jogo, volta pro jogo. É que é aqui, ó. difícil falar do Corinthians. O Corinthians é uma utopeia. O Corinthians não é só um time. O Fala, aí, Corinthians é uma forma fala de do viver. último jogo agora, o clássico com o Velo Não, mas Clube. aí vamos só terminar o jogo Termina. do Santos.
1x0 Corinthians, teve ali o domínio das ações, não matou o jogo. Chega no finalzinho da partida, o juiz inventa aquela falta ali ridícula. Aí veio o Gabigol, bateu em cima do nosso queridíssimo Hugo, falhou, assumiu a falha, bola pra frente, tem muito crédito. Irmão, E foi isso. eu posso falar um bagulho pra você? Nem a falha do Hugo Souza, nem a falta mandrake que o juiz deu, pode passar a mão na cabeça desses caras. Eles não têm o direito de estar ganhando um clássico fora de casa, no templo do Pelé, o jogo todinho, com inúmeras chances, com Corinthians com oportunidade, de volume de jogo, e não converter em gol, cara. Achar que o Santos tá morto. Mas aí também não acho que... Eu acho que tudo tem que ser colocado em contexto. Você não acha que a gente perdeu esses 2 pontos? Não, perdemos, óbvio. Pronto. Óbvio que perdeu. Só que eu acho que não são 2 pontos tão importantes. Pelo campeonato que está sendo jogado. Não, mas você tem que entender que todo ponto é importante pra quem quer ser campeão. Não, mas, cara, esse é o ponto. Eu acho que o Paulista, a gente ainda mais já tendo vindo de um título, tinha que servir como um torneio preparatório pra gente jogar o que a gente tem de importante no restante do ano. Que é Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Pra Brasil. mim, a partir do momento que um malandro entra do outro lado lá com a camisa do Corinthians, ele tem que ganhar, não importa se ele vai jogar Eu jogo. concordo com o Raio. Ele vai jogar 2 ou 1, Ganhar é uma coisa, você tem que ganhar. Só que assim, gente, também não adianta a gente chegar agora e querer crucificar todo mundo porque empatou com o Santos fora de casa. Eu acho que é muito exagero Mas é também. uma tiração empatar um jogo desse que ganhou o jogo inteiro. O Gabigol fez o gol de falta aos 48. Ele fez o gol, acabou a luz. Né, Então é tiração a gente ter empatado com o São Paulo. Que o São Paulo ganhou o jogo inteiro, a gente fez o gol dos acréscimos. Você viu a minha cara no estádio? Esse tá a cara de bunda. É a mesma lógica. Eu achei que era só porque ele tava lá no setor. Eu estava falando pro Gabi, não. Pelo contrário, Everton, tu tá maluco? Ali é o que eu falo pra você. Eu ir num camarote de Felzone da Arena, que é um lugar que eu já disse, já saiu da minha boca, que eu nunca colocaria os pés lá. Eu tenho, olha, capaz de eu ter até gravado isso aí. Eu vou lá, quando eu vou lá com vocês, quando a gente vai lá exercer a nossa função de trabalhar, eu vou e vivo o dia mesmo. Falo, não, vou tirar uma de playboy, vou lá. Só que aí sempre acontecem coisas que me lembram quando eu sou de lá. Tipo, na fila, eu sou mais colocado rispidamente no lugar. O que você tá fazendo aqui? Eu já escutei algumas vezes, sabe? Você tem um preconceito. São coisinhas que Ele acontecem. tem um up, mano. Ô, Raio, põe o bracinho aqui, põe o bracinho aqui. Mesma coisa. É. Sabe quem fazia isso? Os nazistas com os judeus. Eles mediam o nariz do nazista. Nariz? Os nazistas mediam os narizes dos judeus. Mas com a gente não dá mais, o brasileiro dá pra fazer isso. Não dá, Não porque dá. a gente é misto. Olha as A gente é napas. misto, irmão. Então, A gente é misto. Então, por que você acha que você... Eu não vi nada disso e sou... Somos o três meu neguinhos. Somos Somos o meu três neguinhos. estereótipo é mais negro que É você. porque você anda embranquecidão, né, João? Você anda... bonitinha. Eu já fui como? De regata, por causa papo da- de é por loucos, causa- em cima da camisa, meia na canela. Peraí. É Eu o meu também. modo de se vestir. Eu acho. Você viu que você tava adequado pro ambiente. Você sabe, eu te mandei um vídeo de... Tava camiseta elegante, de cara. time, Tava, né? tava elegante. Ah, não, tava esportivo, irmão. Tava Elegante. esportivo. Com a Eu meia também. zona- Eu com a- também tava esportivo. Com a meia zona na canela. Entendeu? Nike, Então, pai. meia Nike. na canela. É Oh, Nike, meu pai. Deus, que brega da porra. É Nike, pai. Mas tudo bem, né? Eu vou nem Vamos pro jogo contra o Velo Clube A gente tá indo agora. muito pra essas paradas, mas... Vamos pro jogo contra o Velo Clube. O que você achou, Raimundo? Bom, o jogo contra o Velo Clube, eu não vou mentir para vocês. Eu acabei que eu não assisti esse jogo, mas eu vi os melhores momentos. Perdeu com muita certeza. coisa, não. Irmão, Não mesmo. eu Perdeu vou falar muita pra coisa, você. Eu vi um comentário que eu vou me basear por ele. O cara falou, De mano, quem? Primeiro fala a fonte, pra ver se vale a É pena. um comentário aleatório Mas não na é de página ninguém do famoso? Corinthians no Instagram. Ah. Eu não sou muito de ir para opiniões de grandes pensadores, sabe? Eu gosto de me informar da galera mesmo, do povão. Aí lá vai, depende do assunto. O cara comentou na página do Corinthians no Instagram o seguinte comentário. Falou, cara, eu não acredito que o Corinthians, de novo, foi de jogar contra um time lá no interior, fez a galera gastar R$250 pra entrar num estádio medíocre, pra sofrer o jogo inteiro e fazer o gol no último minuto. Mas aí, idiota é quem não sabe que ia ser exatamente desse jeito. Então, É que impressionante. jogo que os caras estão assistindo, pelo amor de Deus? O cara que assiste 3 meses de Corinthians sabe que o Corinthians tá aí, filho. Foi aquilo que eu falei do jogo do Santos. O Corinthians é o futebol, ele ama o clichê. E o Corinthians é o clichê. O Corinthians, aí como eu costumo falar, cria dificuldade pra vender a solução. Aí sabe qual é o problema? Sabe o que me incomoda, mano? É os caras acharem que, tipo, ganhamos no último minuto do potente Velo Clube, os caras saem.
que é raça, que é Corinthians até o último minuto. Mano, vocês têm que ter vergonha na cara, mano. De ter deixado chegar nessa situação. goleado, De ter mano. deixado chegar nessa situação, Você tem que mano. entender que isso faz parte do corintianismo. O parte do nosso gostar de sofrer. Então, mas aí eu acho que é você. Eu não gosto de sofrer. Mas aí eu acho que não é nem gostar de sofrer, mano. Aí eu acho que é você ser masoquista, Masoquista? mano. Masoquista, porque assim, Mas uma é coisa... o O masoquista é conceito gostar, é isso. mas gostar de sofrer muito. Porque assim, mano, isso eu concordo, ok? Se você pega um adversário forte, mano. Por exemplo, a final da Supercopa. O Corinthians tá lá, um sufoco da bexiga, último minuto, pá, fazer 1x0, ganhou de 1x0. Puta, isso é Corinthians. Até o final, sei lá. Agora, contra o Velo Clube, mano. Mas você sabe por que o Corinthians consegue ganhar grandes jogos dessa maneira? Porque tá se Porque acostumado ele a fazer isso com os acostumado a pequenos. fazer isso com os pequenos. Cara, é muito importante. Os grandes pensadores da história, eles falam que a gente, estudando a história, a gente entende o presente, certo? O clube de futebol é muito isso, irmão. Não importa como. Gabi tá ali que não me deixa mentir. A gente que é da Várzea, a gente percebe isso. O clube, como o dia que ele foi fundado, a forma que ele foi fundado, vai contar como ele vai ser gerido o resto da existência dele. O futebol ama um clichê pra fazer isso. O Corinthians é um time que é fundado por trabalhadores, por gente que não podia jogar o futebol da elite. Então o Corinthians, ele é feito disso. O Corinthians pegava lá, depois de muito tempo, os caras falaram, chama esses caras aí da Várzea aí pra jogar com nós, porque acho que eles estão bons. Quando o Corinthians ia pegar as seleções paulistas da época, eram jogos assim. Pode olhar, o Corinthians não tem umas vitórias enormes sobre o Palmeiras, sobre a Associação Atlética das Palmeiras e o paulistano que viraram São Paulo. São Paulo da Floresta. São Paulo da Floresta. O Corinthians não tem lampras vitórias desses times, por placares elásticos. O Corinthians sempre ganhou deles como? Na raça, no sangue no olho, ganhava de 1x0, arrumava uma briga, dedo na cara. Foi nesse modo. Nós literalmente chegamos lá na elite e tomamos de assalto. Falou, quem manda no estado é nós. E hoje nós somos 31 vezes campeão paulista. Foi dessa forma que o Corinthians chegou na elite. Então, é do DNA do Corinthians isso, cara. É do DNA do Corinthians ter que sofrer, ter que ganhar do Velo Clube de 1x0 contra o Yuri no final, tá ligado? É foda. Não, porque eu também vi anos em que o Corinthians nadou de braçada. Você viu, 98, 99. Então, Fala outro aí. E 98 e 99. 2000. Tá bom, 98 e 99. O dia que eu 2002. nasci. Calma aí. 98 e 99. O Corinthians andava de braçada, né? O dia que eu nasci. Corinthians e São Paulo. Semifinal do Campeonato Brasileiro de 99. Dia 28 de novembro de 99. O que aconteceu nesse dia? Dida O São pegou os Paulo dois era do uma Raí. máquina. De tanto eu falar, você já sabe, né? São Paulo era uma máquina. O Dida pegou 2 pênaltis do Raí e o Corinthians ganhou um jogo de 3x2. 3x2, foi um placar apertado. Mas o São Paulo também era um time. Mas é isso, você ouviu que eu... Mas aí tem goleada de Mas você entendeu o que eu falei? 6 no São Mas Paulo, você também entendeu o que eu 7 falei? no Ó, Santos. eu não pesquisei. Semana que vem eu vou vir e vou trazer essa informação. Eu não pesquisei. Mas eu tenho certeza que no ano de 99, num domingo à noite, o Corinthians foi jogar lá no interior com alguém no Paulista e foi a mesma capingada pra ganhar. Aquele time máquina. eu só estou dizendo que eu vi, você falou É o que, DNA nossa, que é o do DNA. Corinthians. Mas eu já vi, esse DNA não confere com alguns anos que eu vi. Mas você tem que entender que majoritariamente Não, foi eu sofrido. entendo que é um Foram DNA, algumas mas vezes eu acho que o Corinthians exagera um pouco nesse DNA. Sim, é porque Tem coisa é que muito não clichê. precisa, tem coisa que Como não eu falei, precisa. o futebol Eu acho que os ama cara- clichês e o Corinthians é o Eu acho clichê. que os caras ontem não entram em campo pensando nisso. Ah, vamos sofrer porque o Corinthians é isso. Mas Eu acontece. acho que sofre porque é ruim mesmo, mano. O time reserva, o time bom, o time titular do Corinthians, convenhamos, já não é a oitava maravilha do mundo. O time reserva, eu acho que é muito mais, Rai. E aí você pode ver que os grandes jogos que a gente fez ano passado foram jogos grandes, né? Ficou até meio mais. Os grandes jogos foram os jogos grandes. Corinthians pra jogar esse tipo de jogo aí, filho, esquece, mano. Esquece que os caras entram com uma má vontade da bexiga, mano. Por que da nossa história? Mas eu acho que é nem da nossa história, Eu acho que é muito preguiça. comodismo. Você acha que é só mano. esse Eu acho que elenco? é, É eu só acho esse que é elenco muito que fala isso. eu acho que é muito às vezes é comodismo. qualquer time também. Então, tipo, Você tem que entender, igual você fala, que o Corinthians é um CNPJ, que o Corinthians é uma empresa. Da hora. O Corinthians é uma empresa e tá lá, é o Corinthians, é uma marca. Mas o modo que gere lá dentro, a forma que se anda, o jeito que se fala, é passado de geração pra geração. E isso já vem desde 1910.
isso eu até concordo. Mas eu discordo nessa parte aí do que o jogador... Porque o jogador não é criado no clube, mano. O cara chega ali pra jogar bola. O cara não vai entrar em campo pensando, ó, vamos jogar, vamos fazer ser bem sofrido, porque a história do Corinthians É igual assim. aquilo que vocês falaram, que a política não devia. O cara devia chegar e jogar o futebol dele, independente de como o time é, não é? Mas não é assim que acontece. Mas isso é um assunto que gera polêmica até entre os próprios jogadores. Porque eu já ouvi jogador falando que influencia e já ouvi jogador também falando que não É que influencia. você tem que entender que tem gente Daí que já joga é. futebol É vivendo futebol. E tem cara que ele vai chegar lá e ele não vai falar nada. E tem cara que precisa de uma vírgula pra já fazer corpo mole. E você sabe que tem cara que joga, que ele ama o futebol, que ele tá por dentro de tudo, que ele pergunta, que ele vê que ele vai assistir mais futebol quando ele não tá jogando. E tem aquele cara que é quietão, chega aqui com a chuteira E vai joga, no vestiário, faz o papel dele. coloca aqui, bota a chuteira e tá dentro de campo e vai chover, vai acabar o Mas futebol. qual que você prefere? Vou falar pra você. Qual que você prefere? Não, o que faz é acabar o futebol, que faz chover, foda-se filho. que- Então, mas só que agora, vivendo no meio, porque é complicado, quando a gente começa a ver, conhecer jogadores, a gente percebe que os que mais gostam de futebol Não são os que jogam. melhores. Não são os melhores. que jogam. É por isso. Porque se você pegar os caras aí, um monte da entrevista, você assiste futebol? Não gosto. Não gosto. Os caras, mano, como é que É o a cara profissão joga a bola dos caras. e não gosta de assistir futebol, É a mano? profissão dos caras, irmão. Por isso que eu falo, mano, hoje em dia tá complicado, mano, porque muita coisinha, mano, é muita coisa. É cara que joga a bola e não gosta de assistir. Irmão. Cara que se preocupa mais com quem tá politicando do que com Ó, vou o falar futebol negócio dentro de pra campo. vocês, que é bem antigo. Pensa comigo, por que o Brasil é o país do futebol? Por causa daquela geração do Zagallo, Pelé, Didi, aquela galera toda que fez chover. Tava falando, esse dia o Zagallo jogou 3 Copa do Mundo, uma novo, uma veterana e a outra ele foi de treinador, ele ganhou as 3. Depois foi velhinho, 94 ganhou de novo, foi uma mais velha, 98 bateu na final. Então, tipo, vem desses caras, gostavam, esses caras amavam futebol. Só que o futebol foi inflacionando. Conforme o futebol foi inflacionando, pai olhou pro filho e falou: o quê? Se esse moleque virar jogador, eu tô feito. Então os moleques cresceram que você tem que virar jogador pra você salvar a sua família, tirar da miséria. Aí meio que acabou o amor pelo esporte de verdade. É poucos que se salvam. Eles treinam tanto, são tanto usados, eles vendem a infância deles. Eles não gostam do futebol. O futebol pra eles tá associado a coisa ruim. O futebol tá associado a coisa boa pra nós que torce. Eu não sei, porque assim, você vê muito molecadinha jogando bola na rua. Tipo, eu concordo dessa parte de ser. Eu acho que é um peso grande que coloca Mas, em cima irmão, das essa crianças nessa questão molecadinha que joga bola na financeira. rua, Mas a eles molecadinha joga porque gosta, mano. Não, lá na Mas rua mesmo eu falo. quantos desses Eu saio vão virar eu saio jogador pra trabalhar 9 horas da manhã, quando eu chego em casa 9 horas da noite, os moleques estão lá do mesmo jeito, mano. Fala, mas vocês não tem nada pra fazer da vida, não, mano? Ô, Jura, e com... Não, o problema é esse. O problema é que os que vão virar são os boyzinhos que tem. Que o pai consegue pagar um mas empresário. vocês Que têm não, mas vocês isso daí é têm- verdade, Duílio. Isso daí é Mas é verdade. verdade, Porque o Duílio. futebol hoje em dia, eu conheço É não muito é um, não é caro. dois, não é 3 caras que jogava muita bola. Mas muita bola. E os caras chegavam e já me falaram. Tinha um camarada meu jogando no Atlético Sorocaba. Falido, o antigo Atlético Ainda Sorocaba. existe. Ainda? Ele falou, mano, eu chegava no treino, era tipo assim, chegava o pai lá de carrão, com o empresário junto, conversando com o treinador. Aí o moleque que jogava 10% do que eu jogava era titular pra eu ficar no banco, mano. Aí ele falou o quê? Passou um tempo, passou mais um pouquinho, falou, vou jogar na Várzea, que na Várzea eu tô ganhando mais e tendo mais oportunidade do que ficar aqui, que só Deus sabe o que vai acontecer. Entendeu? Então tem muito. Por isso Isso que tem muito mesmo. Isso tem muito mesmo. Tem, claro que tem o Ricardo Isaacson da Silva, que é o monstro, que chega e destrói, que é playboy, não precisa do futebol, mas dá aquela declaração que ele deu. Kaká. Tá falando do Kaká. É, tô falando do Kaká. Só pra Tô falando do contextualizar. Kaká. Ele deu aquela famosa entrevista no Roda Viva, que eu acho que é no Roda Viva, né? Que ele fala: como que eu não vou querer jogar um clássico, sendo que tá todo mundo no país parado pra ver um clássico? Tá entendendo? Tem esses playboy que gostam de jogar, mas também tem uns caras do profissional aí que você olha na cara dele, que ele tá ali, tipo... é o Rever, tá ligado? Dê um exemplo no Corinthians. Quem você acha que tem esse É porque espírito no Corinthians esses ali? bagulho não se cria, mano. Você No tem esse Corinthians essas espírito. paradas não se cria, mano. Félix Torres era assim. O Roger... E ele veio, ele Torres ficou. era assim. E ele ficou. Ah, mas tava até Jogo ontem. Palácios. Ficou. Não, mas Ó, ali, você viu ali que- eu não falo que ó, era. o Ali era pessoal podre, ele é falou- enfeite, ele era podre. Falou. Eu liguei até pro Jura. Estreia dele no Meteu no Internacional.
Eu falei assim que é bom. Eu ia te mandar. Eles ficaram bem Irmão, iludidos. Irmão, eu ia te mandar. Você se lembra que eu falei no jogo que ele joga de lateral lá no estádio contra o Santos, que eu falei pra você? Félix Torres não vai jogar no Corinthians, irmão. Não tem perfil de jogador do Corinthians, ele não se deu aqui. É capaz do Corinthians vender ele jogar muito Mas em outro lugar. não vai jogar, não se preocupa com isso não. Esquece isso daí, Irmão, Ele calma aí. não vai jogar muito. Calma aí, irmão. Ele não vai. Irmão, calma aí. Félix Torres no Colorado. Agora. Bum, 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 vai bater nas pedras, pipipi, popopó, Grenal. Final do Campeonato Carioca, final do Campeonato Gaúcho. Os caras tem uns anos que não ganham, né? Só tá tomando taca do Grêmio. É só o Grêmio. Final, Grenal, lá no Olímpico, na casa do Renato Gaúcho. Fim de jogo, 93 minutos. Gol de cabeça gol dele. De escanteio, gol de cabeça do Félix Torres. Ele foi benéfico ou ele foi ruim pro Inter? Vai ser benéfico. Só que tem o restante do ano. Aí o restante do ano eles vão Irmão, ver o que é bom. vai explicar isso pra criança que não viu o Inter ser campeão até hoje. É que eu acho Porque que 5 anos pra nós não é nada, irmão. Nós passou 6 anos sem ser campeão paulista. Pra nós não é nada. Pro moleque que nasceu em 2017, ele veio ver o Corinthians ser campeão ano passado. Vamos lá. O Inter foi campeão Tem- ano passado. Foi Vamos ano lá. passado, eu tinha visto um bagulho mesmo que o Grêmio tinha sido... Voltando, já falamos, já discutimos. Tem que falar. Próximo jogo do Corinthians, qual que é? Corinthians vai pegar o Bahia lá na Vila. Na Vila. Estreia do Templo Brasileirão. Sagrado. Na Vila Belmiro. Tudo graças ao quê? É o quê? A Supercopa. Porque pra não dar vantagem pro Flamengo de um dia mais de descanso... Você acha que é vantagem? Você acha que... Lógico que vantagem é. é, vantagem é. Pra gente contextualizar, o Vantagem Flamengo é. vem jogar com o São Paulo aqui, no Morumbi, quarta-feira. No Tricas. É, no Morumbi, lá, né? Lá na Bruno Vila Tricas. Sônia, lá no Bruno lado Tricas. rosa da cidade. Eles vão lá pro lado rosa da cidade lá jogar, lá na área dos boizão lá. Aí não pode ter 2 eventos dessa magnitude no mesmo dia, na capital. Até porque morre gente. Esse jogo vai ser na Baixada. São Paulo vai estar um clima, amigo. Eu não vejo muita diferença, porque assim, querendo ou não, Irmão, se Corinthians você tá em for todo pegar, lugar, se velho. você for pegar a quilometragem do Morumbi pra Arena Corinthians, deve dar uns 40 quilômetros. Pra praia deve dar Pra menos. praia dá uns 60. Deve dar Então, menos. não sei como. E eu vou falar uma muita coisa pra você. diferença que tem isso daí, não. Quarta-feira, clima hostil em São Paulo. A raça e a bicharada estão na rua. Eles estão na rua e eles são aliados. É um dia bom dia e pro o corintiano que ficar for pro de olho aberto. jogo, de olho aberto. Que De olho esses aberto caras, mesmo. vocês sabem como é que funciona. Pois então, aí pro Corinthians não jogar na quinta, porque o jogo só poderia ser na quinta, o Corinthians mandou o jogo na Vila Belmiro, trocou com o Santos de estádio. Santos jogou ontem na Arena, né? Ontem, sábado. Ontem. Jogou Inclusive, 0 a 0. máximo respeito e solidariedade lá, o mano que morreu lá. Que a tropa de choque, o caminhão da Atropelou, tropa eu de vi o choque bagulho por cima, né? atropelou um torcedor do Santos e a notícia foi divulgada como morte de um morador de rua. Ele já foi morador de rua, ele não teve situação de rua, esse cara estava ressocializado, vivia uma vida muito bem e foi atropelado pelo caminhão da polícia de São Paulo. E tava no jogo. Sim, estava no jogo. E você sabe, né? Vai virar estatística, mano. Porque não vão fazer nada. E é isso, Duílio. A gente estreia quarta-feira contra o Bahia. Qual é a sua... Na Vila não vai ficar um jogo estranho. Se fosse na Arena, eu falaria que seria 2-1. Pro ambos marcos. Mas é porque eu não levo fé não levo fé na zaga do Corinthians, mano. Sinceramente, eu não levo fé. Mas lá na Vila vai ficar um jogo estranho. Mano, vai vou ficar um falar jogo pra estranho. você. Porque querendo ou não é campo neutro, né? E eu acho que não vai. Não, existe, pra mim não existe O Corinthians quando nunca vai jogar em campo Na neutro, questão irmão. Eu de também acho que torcida, nunca. não. Eu tô Irmão, dizendo na o Corinthians questão jogar na lua. de adaptação ao gramado, tudo. Porque, querendo ou não, você joga na sua arena, você já tá adaptado. Você faz a metade dos seus jogos no mesmo estádio no ano, né? Então você tá adaptado ali, você sabe os trejeitos do gramado, você sabe de tudo. Agora você vai jogar na Vila Belmiro, mesmo a gente tendo jogado lá semana passada, é um campo que ele é estranho pros dois times, você né? Você mesmo falou pra mim que os jogadores não são criados no clube. A maioria dos o GH nasceu ali, o Yuri Alberto nasceu ali. Os caras sabem os mínimos detalhes da Vila também, pô. É estranho pra nós. Óbvio, pra torcida é diferente, é um trajeto diferente. Mas pra jogador, e outra, os caras Você vão acha que é jogar. tudo igual? O jogador não liga pra esses negócios, não. O jogador não liga pra esses Pra negócios. você, qual Só se o for seu sintético. placar? É, mas aí é uma mudança muito grande. Se fosse Qual é o seu sintético, você placar? liga.
Ah, eu acho que o Corinthians... Mano, eu vou falar pra você, porque tô eu acho que achando não que vai eu tô jogar os achando- titular. Eu tô achando que Eu vai acho que é ser... 0x0. Eu tô achando que vai ser um 0x0. Eu tô chutando Porque eu 1. acho que não vai jogar os titular. É, e 0x0. O Corinthians vai jogar de que quer. Deus do livre, bater até na madeira, mas o Bahia pode até surpreender pra cima do Corinthians, mano. Eu tô Porque chutando, o Corinthians é mano. cheio dessas paradas. Não duvido, por isso que eu tô falando, vai ser um jogo Sabe estranho. por quê? Que eu falei pra você, a gente começou essa quizumba toda aqui, eu tô aqui essa discussão toda, porque eu falei, eu olhei pro Jura quando ele chegou e falei, Jura, eu não acredito que você não esteja ansioso igual eu estou pra essa final. Ele falou, não, mas é porque você vai pro estádio, Por que você não irmão. perguntou pra mim? Não é. Porque eu já sabia que você não tava. Bom, eu falei, você é simpatizante, você é simpatizante. Eu tô ansioso, mano. Eu tô ansioso. Só que eu Você é tô simpatizante, como é você. bom. Não, Ó, a gente pode usar isso como chamado do programa. O simpatizante. Ele quer, a pessoa tem que estar no grau Irmão, hard de eu tudo, converso meu. com a minha mulher sobre isso. Inclusive, meu amor, eu vou fazer um corte dessa parte porque ela merece. E ela fala, meu amor, mas não é por perto da minha mulher. Meu cunhado o mais velho, ele não gosta muito de futebol. Tá ligado? Meu pai, meu sogro também não é muito ligado. Então, tipo, na casa da minha mulher, futebol era... Sabe, o tio dela, que é marido de uma tia, que é São Paulino, que grita lá quando ganha. Porque você sabe que São Paulo é... Eles gritam quando ganha, sabe? Eles gritam por qualquer coisa, não, né? quando Uma ganha. gritalhada, Não, uma só falo de gritalhada. futebol quando ganha, tá ligado? Então, tipo, futebol pra ela, e ultimamente São Paulo vem numa fase linda, né? Então, futebol pra ela era nulo dentro de casa. Ninguém falava de futebol dentro da casa dela. Do nada, ela casa com o presidente da torcida organizada do time da favela. O futebol, ele é minha vida. Eu falo, é minha vida. A minha memória não é boa. É que minha memória, ela tá atrelada ao futebol. Eu tento lembrar de alguma coisa antiga da minha vida, eu lembro. Que fase que o Corinthians estava vivendo? Ah, o Corinthians tinha o ataque, a zaga do Corinthians era Zé Lango e Fábio Ferreira. E pra você só aí eu me presta, lembro. e daí só presta o torcedor que tem que respirar o futebol. Não é que pra mim só presta, isso que é tá dizendo, porque tá tirando- o Corinthians tem esse perfil. O Corinthians é aquele morador de rua que tá carregando um caminhão de lixo, que não tem dinheiro pra comprar uma camisa do Corinthians, mas ele pega o canetão e escreve Corinthians. Tá ligado? Isso é o Corinthians. Porque o Corinthians, eu tenho certeza disso. Mas você o acha Corinthians que já levou alegria pra pessoas que nunca deveriam estar sorrindo, que estavam numa situação deplorável. Mas através do Corinthians, essas pessoas foram felizes. Ah, mas aí tem... Por isso que o Corinthians é bem maior que ganhar acho- ou perder. Eu acho assim, em números, tem mais do Corinthians, com certeza, mas isso aconteceu com qualquer time. Não aconteceu não. Não aconteceu, pode não ter Não acontecido. Olha, sempre tem um É, fanático em outros times também. Outro. Não, O tudo Corinthians bem, é a isso- grande Eu maioria. estou dizendo, mas você escutou o que eu falei? Escuta de novo. Pode não Chamou ter de surdo, acontecido. você Viu? Chamou A orelha de desse surdo. tamanho. É porque a verdade O orelha da bola é surdo. Eu comecei a frase assim, pode não ter sido na mesma escala. Foi isso que saiu, já saiu assim. Então- Mas isso aconteceu em todos os times. Mas Aí nós você é não... maioria. Ah, tá. Mas Então nós você é tá maioria. mudando a outra Mas coisa, o Corinthians tá bom. Qual que é o time dos maloqueiros? É isso que eu Qual tô que é o time que é dizendo. atrelado à maloqueiragem, bandidagem, eu concordo, criminalidade? Por que os caras faz meme que quando o Corinthians tá jogando, a criminalidade de São Paulo cai? E você acha isso bonito, Pô, pô? mas é atrelado a nós, irmão. Não foi nós que falamos Deixar isso. claro que aqui no programa temos 3 corintianos. É, E um o de cada jeito. E o único maloqueiro é o Rai. E tá ligado, eu tô aqui pra representar a nossa maioria. Eu tô convivendo com o Rai, eu tô Então vamos lá, minha nossa audiência. começando a ficar maloqueirinho Então também. vamos lá, nossa Rai é audiência. mais disparado. Então vamos lá, nossa audiência. Vocês olhando nós na rua, se estivesse nós três caracterizados, De quem você de fugia? nós é o corintiano? Pode ser os três. Então vamos fazer isso. Estatisticamente, Ó, vamos fazer Ele isso. não gosta que rotule as pessoas. ninguém. E ele mesmo se rotula. Ele adora fazer isso. É hipocrisia isso aí. Você tem que entender não. que eu me rotular hipócrita. ou não me rotular, Dá no vão me meu taxar do mesmo mas dá no jeito, mesmo. Everton. Eu já ando na rua com um alvo desse tamanho na minha cara. É por isso, dele, é por isso que o Rai, ele é o nosso corintiano da Oeste, Da Norte. da Norte, o do William é o da Oeste e eu sou da Leste. Aqui a gente tá assim, ó, escadinha. Temos de todos os tipos. E pode, aí sim, pode coexistir. Pode. Pra ele não pode coexistir. Inclusive pode. Isso. Não, Inclusive no no estádio. estádio. No estádio é um só. Calma. E sabe que esse pensamento é de nazista. Não. Cidadinha aí que você falou, quem é o inferior, quem é o do meio e quem é o principal? Ah, não, eu acho que Não, o principal é a turma Você da tem que Leste, entender né? uma coisa, Duílio. Norte, da O Norte, nazismo, da Norte, ele era uma ditadura.
Toda ditadura, todo governo é uma ditadura. Por quê? Porque eles vão impor uma coisa e quem for contrário, eles vão colocar como o inimigo. É isso que você Tipo você, mano. Tipo você. Calma. Mas todo governo é uma ditadura. A diferença é que a ditadura que a gente vive do capitalismo é uma ditadura que ela te deixa presa. A ditadura do capitalismo te deixa presa ao seu emprego. Você tem que trabalhar para você ter sua forma de sobreviver. E isso te deixa preso num ciclo. Eles não estão nos oprimindo. Nós temos uma falsa sensação de liberdade. Agora, no nazismo, eles falaram, não, essa certa galera aqui, não, vai prender e matar. E você não queria me dar uma surra agora se eu entrasse lá no começo? Você falou isso no começo do programa. Você entendeu o que eu falei? Falou. Eu entendi o que é. Tá te pegando e eu tô falando o que você falou no começo do programa. Mas todo governo é uma ditadura. Tá saindo do todo governo é uma ditadura e por isso... Deixa esse negócio de governo pra lá. E eu não quero falar nada não, mas aqui nos bastidores, o assunto política ferve entre esses dois. Dá pra ver, assim. Ferve entre esses dois. Dá pra ver a diferença? Mas a gente não falou. Domingo, final da Supercopa. Quem dá seta pra esse lado? Do quê? Da política. É que depende de tal posto. Não, assim, da minha frente aqui, ó. À direita ali, ó. À direita? Quem dá seta pra esse lado? Quem dá seta pra ele? Não precisa nem falar quem dá seta pra ele. Né? E eu fico aonde? Bem aqui, ó. No meio. Bem no meio. Lá ele. Voltando ao jogo. Voltando. Domingo. Então, vou falar do Não bagulho de deixa ele falar, Supercopa. porque Porque o Rai questionou É. se eu não sentia nem um friozinho na barriga, como é que eu tava em relação a esse confronto aí contra o Flamengo. Ok que é um confronto, um título nacional, né? É o campeão do Brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. Mas pra mim ele é muito mais um torneio de pré-temporada do que qualquer outra coisa. Então, realmente, eu não tô... Pra mim não é um campeonato, porque é um jogo só. Eu não estou nessa ansiedade, não. O Rai tá É que a pra bilhão. mim, ó, vamos, que eu vou fazer uma analogia bem rápida e bem direta nesse ponto. Pra você, o líder da Série B, ele ainda, por mais que ele seja o líder, o top, o que vai ser o campeão, ele ainda está atrás do 20º da Série A, certo? É. Então, pra mim... Que é uma frase bem dita. O melhor dos piores não é ruim do mesmo jeito. o pior dos melhores. Então, calma. Né? Ele tá abaixo do... Então, você entendeu, certo? Então, pra mim, por mais que seja o menor dos nacionais, é um nacional. Ah, tá. É contra o Flamengo, irmão. É que pra mim é um nacional. Isso daí eu não discordo. Mas é um torneio nacional de pré-temporada. Mas porque ele é feito na pré-temporada. Porque se ele fosse um jogo só no final do ano. Porque pra mim ele conta muito mais... Não, aí beleza. Se fosse um jogo de final de ano... É porque mesmo assim eu acho que não sei, mano. Então pra você a Recopa que não ganhou em cima do São Paulo, pra você não valeu de nada. Não é que não valeu de nada. Valeu de nada é muito forte. Porque, querendo ou não, se a gente ganha esse jogo contra o Flamengo, eu sei da importância que tem pra, tipo, ó, batemos no melhor time do Brasil, ganhamos lá a premiação de, acho que é 7 milhões, né? Irmão, eu nem sei quanto vale Acho que é dinheiro. 7 milhões pra de mim vale premiação. um troféu. Tudo. Só que, mano, eu prefiro ser campeão paulista de novo em cima do Palmeiras do que ganhar Irmão, Supercopa é que do eu não Flamengo. sei, eu sou muito materialista em questão do futebol, tá ligado? Que eu vou pegar essa caneta aqui, a caneca dos nossos parceiros da Caixa d'Água pra fazer a demonstração. Porque pra mim, se você entra em campo pra decidir no esporte quem vai ficar com essa caneca, pra mim vale muito mais essa caneca do que quanto ela vale, entendeu? Do que a premiação em dinheiro. Ah, sim, né? Pra mim Mas- o Corinthians vai entrar pra jogar uma final valendo um troféu contra o Flamengo. É que, eu penso lá em Brasília. no lado administrativo também da coisa. Por exemplo, a Copa do Brasil foi muito importante desportivamente, óbvio, mas financeiramente também, pro clube que tá... Pra você foi mais que tá- importante não, o dinheiro desportivamente, ou não, deportivamente? sempre desportivamente, sempre. Título, Então- a gente vai comemorar o título. Entendeu? Mas se a gente analisar o clube ali no todo, e tem Então, a parte financeira que também é muito importante, né? Sou uma pessoa, um torcedor, que olha também o clube que está se mantendo, que fez um ótimo trabalho, que não fez, certo? Que não gerou... Eu vou olhar Ah, sempre... não, mas aí você tá lá, troca de time então, filho. Pergunta Não, pra mim. não Troca de consigo, time, cara. vai torcer pro Flamengo. Pergunta pra mim isso aí que você acabou de perguntar. Não, eu já sei sua resposta. Meu irmão, Você tá cagando, o Corinthians não mas- tem que estar no positivo. Eu quero que o Corinthians deva mais. Eu não quero que o time Ó, tenha. O cuidado Corinthians não que o último que falou isso foi o Andrés, O viu? Corinthians O não último tem falou isso que foi o Andrés. pagar ninguém dia. O Corinthians não é banco. Clube de futebol é pra levar alegria pro povo. O Corinthians tem que ser campeão e já E é. você, mas
Mas você. Peraí. Mas você acha que ser campeão existem formas de você ser e você devendo, do jeito que você tá falando, que não tem que pagar ninguém em dia. Então você devendo, jogador, tudo mais. Você não tá dificultando a sua própria vida pra ser campeão? Então tem que pagar em dia. Claro que você entende que quando as coisas são feitas corretamente, o futebol, ele é muito nisso. O futebol ele é como se fosse uma entidade enorme que rege a parada. Ele preza que tudo esteja sendo feito direitinho, porque esse é o caminho de ser campeão. Você só vai ser campeão lá no final, se lá no vestiário você tá tirando o seu uniforme, tá colocando no lugar certo, ou você tá jogando no chão. Exemplo do Mirassol que tá seguindo. Ou você tá jogando Mas há exceções também. Quando isso foi campeão em 2015, devendo todo mundo. Não, calma. Mas parte de muita coisa. Pode acontecer? Pode acontecer. Até O Davi não matou o Golias? Davi matou o Golias. Futebol não é uma ciência exata. Mas você tem... O Davi matou o Golias com uma pedrada? Matou. Mas se ele tivesse com um revólver, ele mataria mais rápido. Na verdade, Davi matou Golias cortando a cabeça dele. A pedrada foi só pra derrubar. Tudo bem, então vamos lá. Com a Bíblia... Eu gosto que ele entender toda a palavra, isso que é bom. Ele não derrotou com uma pedrada? Mas ele se estava com um poder divino. Mas se ele tivesse com um revólver, ele não tinha derrotado mais fácil? Tinha. Então, a batalha Davi e Golias pode ser ganha. Pode ser ganha. Você quer dizer o que tá tudo errado importa pode é dar ganhar certo. independente da forma. Você vê que os fins justificam os meios. Essa frase é isso. Os fins justificam os meios. Você que tá falando. Não, você que tá falando. A frase Você foi que tá só dele, botando não. palavra na boca. Você viu que ele tá te perseguindo, Ele né? gosta, eu sei. Não, porque é assim, né? Se ele acha que os fins justificam os meios. Bom, Você acha, Rai, que os fins justificam os meios? não tem, eu me abstenho desse. Me abstenho. Acha. Como é que é quando você tá no julgamento? Eu emendo a quinta... Não, eu invoco a quinta emenda. Eu invoco a quinta emenda. O Ronaldinho na CPI. Os caras perguntando se o Ronaldinho era envolvido com o Ronaldinho. O meu filho não fala. Agora Beleza, voltando, poder. e aí esse jogo, você estará lá em loco, Então, primeiramente, representando. já vou mandar um salve pra minha galera. Vai pelo que tá indo lá, parece que vai uma galera muito boa, porque parece que o Ariel vai, o Luke é um parceiro que eu tô vendo de um tempo pra trazer ele aqui, só que ele tem 2 filhos gêmeos, mano. Então toda vez que vem pra ele vir aqui dar uma treta, não dá pra ele vir. Então vai o Ariel, vai o Lu, vai uma galera, um corintiano pesado, então vai o Gustavo, que veio aqui também. Vamos contextualizar. No jogo de domingo, Papo de Loucos estará Em representado lá em loco. Nosso queridíssimo amigo Rai. Certo. Vai estar ele, a Latinha e a Fumaça lá nos representando. Ah, caravana, vocês sabem. Dos Pô, mas se bem que eu tô um pouco preocupado, Vai na cara. caravana, Eu vai trouxe fazer até um aqui pra te material mostrar. bacana. Eu trouxe até aqui pra te mostrar. Não, sobre o material que eu E vai trazer o título. Sobre amém. Primeiro de tudo. Ô, Rai, você pedi tem pra- coragem de invadir o gramado lá? Você tá louco, tá maluco? Irmão, A gente paga o advogado irmão, lá se eu pra for, sentar. se eu for, você vai de um gramado daquele ali, eu nunca mais volto de Brasília, cara. volta Capaz dos mesmo. caras me matar lá. Mas o que eu tava falando? Primeiramente, é agradecer, né? Então volta o pra Papo fazer de o Loucos. programa, por favor. Meu lado capitalista. Agradecer o Papo de Loucos por proporcionar isso aí, isso é louco. Eu nunca imaginei tá vivendo o que eu tô vivendo com o Papo de Loucos. Então, tipo, tenho muito a agradecer a você, Júlio, a você, Everton, que tá proporcionando isso na minha vida. Então, hoje eu posso estar falando que trabalho com o meu time de coração, que, como vocês viram, o Corinthians, ele era um foco na minha vida, por isso que eu sou essa enciclopédia toda, igual a gente brinca, que eu entendo bastante. Porque o Corinthians, ele era um foco na minha vida. Então, tá vivendo isso pra mim, tá sendo extraordinário. Eu brinco com a minha mãe, que eu falo, não, agora eu não posso morrer, não. Que quando minha vida. Quando minha vida era só tomar esculacho de garçom, trabalhar dias e dias e fechar e abrir loja, e eu não queria saber de nada, bebia, passava dias na rua. Agora eu falei, não posso bater nem carro mais, tá louco? Não posso morrer agora não, agora o bagulho tá bom. Então, tipo, antes de qualquer coisa eu tenho que agradecer isso pra vocês, tamo agradecer junto, tamo muito ter tudo que eu venho vivendo, pedir pra Deus levar todos nós. Todos os corintianos que saem daqui de São Paulo rumo à nossa capital. Capital não, né? A terra da corrupção e da bandidagem. Que nos leve para aquela terra imunda e nos traga de volta em paz e harmonia. E se comporte lá. E que tudo dê certo, que a gente possa voltar todos inteiros, todos em E paz. com o título. E com o título, claro. Pro Rai ficar louco. Vai ser a primeira vez, pra quem não sabe, a primeira vez que o Rai vai numa torcida. que você vai numa falar isso ao torcida vivo, dividida. irmão? Pra que você vai falar isso ao vivo? Até porque você não tem nem idade pra essas coisas, né? Você não verdade. pegou a época de torcida dividida. não mesmo. Você já pegou a época de
você Irmão, vai, eu nunca- você vai na arena, não tem nem Tem como, uma né? pizza, É. né? Tipo, os mais loucos, E os o mais loucos que, e o vai. que era dividido eram os clássicos. Quando você Não, nunca- se entendeu de gente pra ir pro estádio, primeiro clássico já que eu não fui tem, foi com você. já não tem O mais. primeiro clássico que eu fui no estádio foi com você. Já não tem mais clássico. Eu peguei a final do Brasileirão de 2002. Aquele do. Santos das pedaladas. Das pedaladas do Robinho, eu tava lá. Ô, tem uma Metade memória do meu pai Corinthians, esfaqueando no metade- sofá desse metade dia. Santos. Eu tava lá aquele dia, mas também foi o único que eu peguei, porque logo depois já acabaram, então você vai ter essa oportunidade de ver uma divisão de torcida e o bagulho. Ah, e nós vamos mostrar pra esses caras, né? Porque esses Bagulho é caras louco. vivem Vai ensinar, falando né, aí, Rai? esses caras vivem falando, é que nós é a maior, que tem que respeitar. Respeitar o quê, irmão? Ou vai assistir o jogo lá do CRB, Ô, e vai deixa- assistir o jogo do Náutico lá, do seu estado lá, mano. Você não é flamenguista, rapaz. Nós é Corinthians, irmão. Nós vai mostrar pra vocês como é que cala um estádio. Fechou? E outra coisa, domingo a gente vai jogar com um time que tá no quadrangular de rebaixamento do Campeonato Carioca, Não, né? mas os caras tá Então a jogando gente. molecada, né? Então, não, mas não interessa? Não interessa? Quando jogar lá Flamengo e Maricá, para não cair, ele vai estar com quem no meio de campo ali? Arrascaeta, com quem no ataque? Pedro. E você acha que ele vai perder? Não, mas não interessa. Tá jogando quadrangular para não ser rebaixado. Isso é uma vergonha. Corinthians é muito favorito. Ó, eu falo- muito favorito. Eu falo pra vocês que, tipo, eu sou um pouco um pouco polêmico, né? Como você fala, eu tenho umas... Como é que fala? Umas ideias meio incisivas. Isso, pra mim, que ele falou uma frase clara de quem não entende do futebol. Por quê? burro. Porque não... Burro, eu sei- não, Peraí, deixa eu porque ver eu o sei, argumento porque, dele. porque eu sei que ele tá falando de resenha pra falar, porque ele tem a plena noção do Flamengo. Mas tem gente que fala isso, mano. Você tem que entender que Não, tem gente eu acho que acredita nisso. Não, eu acho que o idiota é que acredita que ele vai cair. Não. Isso daí tem que ser muito idiota. Não, os caras acreditam que o Corinthians é como um favorito mesmo. não, você é louco. Tem Daí uns caras que acreditam, irmão. Como é que você chega como favorito contra um time que tem 3 times? Eu tava até falando hoje com, Não, e não é três time bom. com um camarada, com o Paulinho lá do Rio Flamengo. Falei, mano, como vocês conseguiram chegar nessa situação ainda não tá confirmado, mas é muito provável que ele jogue esse quadrangular pra não ser rebaixado, né? Falei, como é que vocês conseguiram? Ele chegar, botou o time sub-20. Falei, não, isso eu sei. Mas, mano, vocês não tem 3 times? Pra que você vai colocar o sub-20, mano? Faz quantos jogos que o Michel não joga, mano? Por que eu coloco o Michel pra jogar? O Alan, volante louco lá. Vocês têm 3 times, mano. Como é Posso te falar o porquê? Falei, rapaz. Posso te falar o porquê? É soberba. Porque Pra mim é soberba. jogador tem cláusula. Jogador tem premiação em contrato. Quem sabe no contrato do Michel não tá lá, que se o Michel jogar tantos jogos, mas tantos não é minutos, poss- tem que gastar a mais com ele. Rai, mas aí é uma quantidade mais elevada de jogos. Por exemplo, o... Mas no final faz falta esses minutos. Mano, o Michel jogou quantos jogos, mano? O outro tá começando agora, você não pode colocar. Então- O cara é quinto reserva, Aí mano. vamos se supor que ele tem uma cláusula lá, se ele jogar 75% dos jogos, mais de 40 minutos, ele ganha a mais. Você tem joga 10, eu mano. acho que esse jogador vai jogar com esses O Rai, por exemplo, Rai, sub-20. se o Flamengo joga 70 jogos no ano, 70, 10% disso é 7 jogos, mano. O Michel não deve ter feito 7 jogos no ano passado, mano. Imagina 50%, 35 Mas jogos. aí é que tá, nós não sabemos qual que é a cláusula. Se a cláusula for 5%... Pô, se o time rico, Se a cláusula- se o time rico como o Flamengo tá preocupado com um bagulho desse daí, mano. Jura? Aí Jura. pode parar mesmo, filho. Vai por mim. É por Ai, isso que ele não pode deve parar nada É também, por mim né? que ele não Não, deve. mas não é assim Vai não, por mim, filho. até isso. Mas no futebol, até isso, os caras... A gente que é falido, filho. Estamos trazendo o Alisson aí, ó. O lofo do Alisson. Podemos falar sobre... Se o cara jogar... Meu, dá tempo, porque a gente já tem que acabar. Se o cara jogar, acho que é 50% dos jogos, né? 45 minutos, o Corinthians tem que pagar mais 1,5 milhão pro São Paulo, mano. Sai fora, Deus me livre. E o Rony? Posso falar? Só uma opinião rápida. O Corinthians não pode, em hipótese alguma, Ficar se sem livrar do Maicon e do Romero, que são 2 bandeiras do Corinthians. São 2 caras que ganharam títulos pelo Corinthians, 2 caras que deixaram o nome Jura, nunca escritos, gostou do Maicon, só pra 2 falar. caras que deixaram... Ele pode não gostar, mas o Maicon bateu o pênalti de um dos títulos que ele mais comemorou na vida dele, que foi o Paulistão de 18. Ele pode não gostar, ele pode coçar a cabeça, mas o Maicon fez aquele gol, tá na história. 2 caras que escreveram... craque. Isso a Não, gente nem craque ele discutiu não é, craque, craque eles não são. Não, essa Mas discussão pra eles outro. têm... Mas vocês não podem descontar. Eles estão com o nome deles escrito lá na história do Corinthians. Campeão paulista de 2018. E Maicon, por isso não Romero pode se tava lá. desfazer, porque tá com o nome na história. Calma. E trazer o Alisson e o Rony, irmão. Bom, gente, fica a polêmica. Já viu, né, que agora, com essa adição,
o programa fica um pouco mais... Incisivo. Eu vou dizer um pouco... Mais maloqueiro. Mas eu espero vocês, próxima segunda, com todos os problemas técnicos resolvidos, às 8h30. E fé em Deus com o título da Copa do Brasil, da Supercopa do Brasil, hein? É bom que o programa tá gravado, que aí se você pode acelerar, assistir mais rápido. Mas assiste a bagaça, hein? Assiste a E os bagaça. cortes não vai deitar. Mais uma coisa, acho que só vai explicar a logística pra vocês. Eu tô vendo ainda, não sei quando a gente vai sair. Provavelmente a gente vai sair ou na sexta À noite, à noite ou no sábado de manhã. 15 horas provavelmente. de chão, né? São 15 horas de voo rasteiro. Provavelmente todo o percurso vai ser escoltado, então... Vou até peguei aqui pra te A mostrar. 50 por hora. Peguei até aqui pra te mostrar. E acabei não te mostrando. O Gucci tinha me mandado hoje um negócio que mandaram lá no grupo, que ele é da organizada, né? Informação importante, caravana para Brasília. Rapaziada, já se organize para levar sua alimentação e bebida. Devido à quantidade de ônibus, 120 aproximadamente, será quase impossível parar na estrada. Até porque vamos ser escoltados a maior parte do percurso. Outra coisa importante, o organizador do evento não poderá, segundo o organizador do evento, não poderá entrar ao estádio alcoolizado. Vai ter fiscalização Com e vai ser bafômetro? levado ao pé da letra. Não sei. Se pá, tem mesmo, hein, velho? Porém, não podemos deixar de avisar a todos. Nos próximos dias informamos o horário de saída da caravana na nossa sede. Obrigado. Viu? O que Então- você tem a dizer que não pode entrar alcoolizado no... Por que você vai me perguntar isso? Agora Porque eu vou te fazer. você acabou de dizer que o primeiro jogo você foi alcoolizado. Aí alcoolizado... Todos os jogos Ele tava do alcoolizado. Corinthians que você me viu dentro do estádio, eu estava alcoolizado e esfumaçado. Pode ter certeza. E agora, Tantos dos que eu vou pra norte, como dos que eu vou lá no camarotinho, E tá agora? sentadinho do seu lado. E agora? E agora? E agora eu tô Vamos com fazer. medo, o que eu vou fazer? Não vai beber. Não, na sexta, a gente vai sair daqui na sexta noite, no sábado o voo rasteiro vai ser todinho baseado nesse álcool, pra no domingo eu já acordar e não beber mais. Ah, então ele vai entrar. Porque certo. vai que eu perco Cuidado. o jogo da Supercopa que eu tô saindo da minha. Vai sem álcool, Sabe, rapaz. Vai no sem álcool, mano. Posso falar um negócio pra você, cara? Qual que é a importância desse jogo pra mim? Em 2021, a minha mãe foi pra... Vai fechar. Minha mãe passou o Natal de 2020 pra 2021 em Goiás e foi pra lá. Em Goiás e Lusiânia, que é no caminho pra Brasília, tipo, é meia hora de Brasília. É na divisa. Então, ela foi, passou o ano novo lá, voltou com a cabeça e falou, não vai morar pra lá. E eu falei, não, eu não vou ficar aqui sozinho, eu vou com você. Eu já tinha 19 anos, cara. 20, eu acho, 21 por aí. Eu fui, eu não me adaptei lá, então sofri muito naquela terra. Eu fui pra Brasília algumas vezes, sabe, com aquele amargor de você estar num lugar que você não gosta. Então pra mim ali ficou marcado por muito sofrimento. E eu posso voltar lá uma outra vez pra ver uma final do meu time e poder voltar de lá campeão daquela terra. Então pra mim essa é a Mas- importância maior. Eu entendi. E tá tudo certo. Vamos lá, vou torcer e que você volte bem, porque o Corinthians vai ser campeão, eu tenho certeza. Rai vai tá- Vou torcer Rai que- vai estar lá em loco e eu do Ilho vamos estar por aqui. Então, a gente- Assistindo aqui junto. A gente vai estar fazendo algumas coisas, material de lá, por um bate-pronto, algumas entrevistas rápidas pra postar direto na página do Instagram, mas também, em paralelo, eu vou estar produzindo um mini documentário. Boa, essa que também é a minha primeira empreitada, irmão. Qual o título? O título? É. É Como é uma surpresa, né, irmão? Isso aí é uma surpresa, a gente tem que deixar A sinopse essa é. criatividade. A sinopse é o sofrimento do ingresso Irmão, mas... ao título. Mas, irmão, eu vou falar pra você Porque que... foi sofrido perrengue comprar pra ingresso. perrengue pra ingresso. É por isso que eu tô falando pra você que vai ficar uma surpresa. Por quê? Porque pra mim esse documentário ele começa no ano passado, das finais da Copa do Brasil. Quando eu falei pro Jura, o Flamengo nós pega na Supercopa. Nós não tinha nem ganhado do Cruzeiro ainda. Você tá vendo, gente? Então, Não guardem, percam, não não percam. percam o próximo programa. Tamo junto. Valeu, pra abraço. vocês, hein? Valeu. Valeu, Raimundo. Não tem como não, esse tipo